Se você é apaixonado por histórias emocionantes e quer se perder em narrativas que tocam o coração, inscreva-se agora, ative o sininho e já deixe o seu like para apoiar o canal. Prepare-se para mergulhar nesse mundo de amor, luto e superação. Vamos começar! O sol ainda não quebrava o horizonte quando Sofia entrou na floricultura silenciosa. As portas de balcão ainda trancadas, mas o coração já latejando em antecipação ao dia que sabia difícil. Há 3 anos, nesse mesmo amanhecer, ela se lembrava do abraço materno e da frieza do berço vazio, aonde seu filho chegará prematuro ao mundo e partirá sem sequer respirar um suspiro. Agora, aos 34 anos, a florista tentava preencher aquele vazio cuidando de rosas, camélias e lírios, mas nada parecia suficiente para secar as lágrimas que insistiam em brotar. Foi então que localizou sobre o balcão um vaso de peonias cor-de-rosa, envoltas em papel pardo, sem remetente. Junto às pétalas macias, havia um bilhete recortado em papel artesanal. Para quem fica, flores que sussurram memórias. A caligrafia era delicada, curva sobre curva, como se cada letra carregasse uma promessa de consolo. Sofia tocou as peonias, sentindo a doçura fugaz, o perfume misturar-se ao amargor da saudade, e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinha em sua dor. Determinada a desvendar o mistério, Sofia levou o vaso ao cemitério de Santa Cecília, onde depositou as peonias sobre a lápide do filho. As pétalas pareciam pulsar num gesto de amor silencioso, e o vento girava em redemoinho ao redor do mármore cinzento. Era o dia em que ele nasceu, data marcada para sempre na alma de Sofia como ferida aberta. Enquanto ela sussurrava o nome do bebê, ouviu passos leves atrás de si. Ao se virar, encontrou um homem de meia-idade, olhar terno e um discreto buquê de cravos vermelhos na mão. Nenhuma palavra foi trocada. O respeito mútuo falava mais alto que o silêncio do túmulo. Quando o homem se afastou, Sofia o seguiu com o olhar, seus ombros curvados, o casaco escuro e o rosto marcado pela dor. Ela soube, então, que não era a única a receber flores anônimas, que não era a única a voltar àquele túmulo em busca de consolo. Um elo invisível começava a se formar entre duas almas dilaceradas pelo luto, ligadas pelas flores que nasciam da dor e floresciam na esperança. Na manhã seguinte, Sofia acordou ao som do despertador antigo, mas foi o despertar de uma nova chama que acelerou seu coração. Ela entrou na loja e encontrou, cuidadosamente disposto sobre a bancada, um arranjo de lírios brancos e margaridas amarelas, símbolo de pureza e alegria renovada. O bilhete anexado falava de amanheceres que recomeçam. Quando a escuridão pássaros calados, flores brotam para aqueles que permanecem. As palavras ecoaram com intensidade, revelando que o remetente acompanhava não apenas suas datas mais dolorosas, mas também conhecia o ritmo íntimo de suas manhãs. Sofia segurou o bilhete contra o peito, tentando conter o turbilhão de emoções, gratidão, curiosidade e uma ponta de medo. Quem seria capaz de atravessar seu silêncio e tocar tão fundo a ferida do luto? Enquanto procurava pistas nos ramos cuidadosamente organizados, percebeu que o vaso estava gravado com iniciais quase imperceptíveis. E naquela tarde, sem conseguir concentrar-se em qualquer outra tarefa, decidiu visitar o café ao lado do cemitério, ponto de encontro de visitantes que buscavam um pouco de conforto após as cerimônias matinais. Pediu um expresso duplo. Ao olhar pela janela, viu o homem dos cravos entrando com expressão pensativa. Seu coração prendeu-se ao lembrar sua própria dor escrita em pétalas silenciadas. Tomou coragem e aproximou-se dele, identificando o casaco escuro e as iniciais bordadas em minúsculo ponto de seda nos punhos, AR. Ele ergueu o olhar com surpresa moderada, como se reconhecesse nela também aquele íntimo sofrimento. Sem palavras, Sofia entregou-lhe uma rosa branca, símbolo de luto compartilhado, e ele inclinou a cabeça em gratidão. Foi ali, entre a fumaça de café e o aroma de flores, que descobriram a coincidência que os unia. Ambos depositavam arranjos no mesmo túmulo, mas ignoravam a presença um do outro até aquele instante. Um laço tênue se formou. Duas pessoas que, frente a frente, ainda encontravam perdas maiores do que poderiam expressar em frases. Sofia acordou com o celular vibrando. Uma mensagem anônima notificando a próxima remessa de flores, agendada para 00:30 do dia do aniversário de 3 anos da morte do filho. Intensa mistura de apreensão e curiosidade tomou conta dela. Durante o dia, arrumou a floricultura com cuidado extra, planejando providenciar buquês especiais se pudessem, de alguma forma,
mensurar a gratidão pelo anonimato solidário. Completou encomendas, atendeu clientes. Ao fechar a loja, recolheu o vaso de cravos vermelhos deixado com a mesma caligrafia delicada, agora acompanhado de um poema curto. Na ausência do abraço, flores são mãos estendidas. As palavras envolveram-na em ternura e buscaram lhe devolver força. Ritou: este poema define meu luto. As flores ainda frescas, ela as guardou no porta-malas do carro, planejando vigília noturna no cemitério. Chegando ao túmulo sob a luz pálida da lua, Sofia sentiu cada passo ecoar no silêncio quase reverente do Campo Santo. Colocou cravos em volta do vaso de peonias, marcas de uma empatia mútua, e leu o bilhete em voz baixa. À contraluz da lápide, percebeu o homem de casaco escuro curvado pela solidão, acendendo um pequeno lampião junto ao túmulo de sua própria criança, marcando data igualmente dolorosa. Sofia aproximou-se cautelosa e, pela primeira vez, trocou o nome, história e lágrima com o viúvo discreto chamado Arthur. Ele revelou que seu filho fora sepultado ali no inverno cruel e que encontrava nas flores anônimas companhia para a ausência. Compartilharam o silêncio, o frescor do orvalho e compreenderam que, embora as pétalas mortas fossem efêmeras, o consolo mútuo germinava a esperança. Naquele encontro sem testemunhas, nasceram as primeiras sementes de uma amizade capaz de sustentar corações devastados. O amanhecer trouxe nova remessa, rosas coral, símbolo de admiração e renovação da alma. O bilhete dizia: para os corações se negam a sucumbir. Sofia, agora acompanhada de Arthur, abriu os vasos lado a lado em sua floricultura. Juntos, sentiram o perfume doce, trocando olhares que falavam da dor compartilhada. Decidiram trabalhar em equipe para descobrir a identidade do remetente. Ele contava ao barista que atendia o café do cemitério, ela ao entregador de flores que passava diariamente. As pistas eram poucas: o papel artesanal, a caligrafia cursiva e datas marcadas em vermelho. Após cochichos entre amigos, uma visita ao fornecedor de papel, descobriram que o pacote vinha de um endereço genérico, mas envolvia artista local que cunhava bilhetes poéticos. A busca tornará-se missão conjunta. Arthur, de luto silencioso, e Sofia, florista de coração partido, caminhavam agora por trilhas de esperança, confiando no outro para segurar pétalas de dor e colher flores de consolação. Naquela noite, transbordando gratidão, brindaram com chá de camomila ao lado de uma única vela acesa na vitrine. A chama vacilante espelhava seus corações, mas firmes no propósito de decifrar o mistério. Cada pétala recebida e cada abraço trocado transformavam seu luto em elo de empatia, conduzindo-os a uma jornada de cura. Duas almas entrelaçadas pelas flores se ofereciam acalento a quem permanecia, mesmo quando tudo parecia perdido. No quinto dia, Sofia recebeu um arranjo de tulipas roxas, sinal de respeito e admiração profunda. O bilhete poético pedia que ela plantasse uma muda em frente à loja, como lembrança de que o luto, como as flores, renasce sempre. Sofia e Arthur escavaram juntos o canteiro em frente à vitrine, sentindo a terra fria e úmida envolver as raízes frágeis da tulipa. Enquanto cavavam, recordaram memórias de seus filhos, os primeiros sorrisos, as primeiras palavras, o vazio que ficou. Ao finalizar, Arthur segurou a mão dela, manchas de barro em seus dedos, e os olhares se encontraram num silêncio cúmplice. Plantaram a pequena muda, cobrindo-a com cuidado, regando-a com emoção. A sensação transcendia o ato de jardinagem. Era semente coletiva de carinho e respeito por quem ficava, a aceitação de que cultivar a memória era também fluir com a vida. Nos dias seguintes, a tulipa começou a brotar, pequenas folhas verdes apoiando-se na parede encardida. Sofia e Arthur sentiam-se visitados ao perceber que vida nova surgia precisamente onde antes havia só vazio. Os clientes da floricultura elogiavam a plantação em comum, perguntando sobre o significado daquela cor surreal. Sofia contava então sobre a parceria com Arthur, e o público se sensibilizava com a história de flores anônimas e corações partidos. A loja ganhou nova aura, lugar de memórias vivas, onde clientes buscavam mais do que buquês, mas gesto de solidariedade que se estendia da sepultura ao jardim da rua. Assim, a pequena tulipa roxa tornou-se sinal de que, para quem permanece, flores sempre florescem da dor compartilhada. No sexto dia, um buquê de girassóis surgiu na floricultura, irradiando cores quentes que contrastavam com o luto silencioso de Sofia. As pétalas viravam-se para o sol mesmo em dias nublados,
como se lembrassem a promessa de renascer mesmo na tristeza mais densa. O bilhete sugeria: lembre-se de buscar a luz, mesmo quando tudo parece escuro. Sofia colocou os girassóis num vaso alto e levou-o cuidadosamente ao túmulo, acompanhada de Arthur. Ao chegar, posicionou o arranjo de um lado, enquanto ele deixava um único cravo vermelho no umbigo do jazigo. Os girassóis pareciam iluminar a lápide, e ela sorriu pela primeira vez sem culpa. O Campo Santo tornou-se palco de homenagem viva à coragem de continuar, buscando luz em meio às sombras. Voltando para casa, Sofia e Arthur caminharam lado a lado por ruas silenciosas, falando sobre sonhos que ainda teimavam em brotar. Ela confessou o medo de amar novamente. Ele disse que temia esquecer o filho caso se permitisse sorrir. As pétalas douradas dos girassóis flutuaram entre eles como promessas de que amor e perda coexistem, sem anular um ao outro. Naquele entardecer, a presença do outro aqueceu-lhe o peito, memória viva de que, para quem fica, as flores também servem de farol, apontando o caminho de volta à esperança. O 7º dia revelou um arranjo de violetas azuladas, flores de delicadeza velada, ligadas ao mistério e à modéstia. O bilhete pedia que Sofia entregasse parte das flores a clientes da loja como presente espontâneo, espalhando gentileza. Ela e Arthur passaram a tarde enviando violetas em estranhos, a enfermeira que lhe servia café, o carteiro que batia na porta, a professora que pegava buquês com sorrisos cansados. Cada gesto gerou sorrisos tímidos, lágrimas de gratidão e abraços inesperados. As violetas, discretas e terrosas, encontraram corações anônimos necessitados de consolo. Ao final do dia, sentiram-se rodeados de energia coletiva, como se a dor tivesse se transformado em corrente de solidariedade. Naquele entardecer, ao fecharem a loja, Sofia e Arthur sentaram-se no banco da calçada, compartilhando o silêncio cúmplice. As violetas restantes imprimiam aroma suave no ar noturno. Ele segurou sua mão e disse: "Você fez mais pelo mundo em um dia do que eu em anos." Ela sorriu, enfim sentindo-se menos frágil. As violetas haviam mostrado que luto e entrega caminham juntos. Pequenas oferendas eram conexões profundas, lembrando a ambos que a vida, apesar da tristeza, continua tecendo laços de afeto invisíveis, mas poderosos. No 8º aniversário da morte do filho de Arthur, Sofia recebeu um buquê de orquídeas brancas, flores exóticas e resistentes, símbolo de respeito e eternidade. O bilhete falava de memória indestrutível. Mesmo no inverno da perda, flores raras resistem. Ao encontrar aquele arranjo, Sofia percebeu que não se tratava só do próprio filho, mas também do que Arthur perderá. As orquídeas representavam a delicadeza daquele amor paterno. Decidida a homenagear o amigo, levou as orquídeas ao túmulo do filho de Arthur, mudando o cenário fúnebre em galeria de pureza. Lágrimas escorreram em forma de gratidão. Ela consolava a dor dele com flores vindas de seu próprio coração. No retorno, Arthur a surpreendeu ao apresentar-lhe um singelo arranjo de lírios, suas flores favoritas. "Para você, que tem sido farol de cura." Ela tomou nos braços, compreendendo que os arranjos anônimos haviam se tornado ponte de carinho entre dois corações feridos. A partir daquele dia, flores deixadas e mutirão de afeto passaram a marcar suas vidas não como lembranças de morte, mas como celebrações de amor que não se apaga. No 9º amanhecer, um simples ramalhete de crisântemo surgiu na loja, símbolo de amor eterno e verdade. O bilhete dizia: "Em nosso jardim de memórias, a flor mais pura sempre floresce." Sofia, emocionada, levou os crisântemos ao jazigo coletivo onde se encontravam as sepulturas de seu filho e do menino de Arthur, reunindo-as como homenagem conjunta. Ao depositar as flores lado a lado, percebeu que aquelas duas vidas entrelaçadas pela perda agora dividiam ramos de amor e lembrança. Arthur aproximou-se, segurou sua mão e juntos observaram o ritual silencioso. À tarde, compartilharam aquele buquê com a comunidade local, distribuindo flores a mães que visitam as sepulturas, generosas a ofertarem gestos de compaixão. A floricultura tornou-se ponto de encontro de corações enlutados, unindo famílias e amigos em corrente de solidariedade. Os crisântemos, simples mas simbólicos, serviram de elo entre gerações que aprendiam a enfrentar a dor pela força do afeto coletivo. O 10º dia trouxe, finalmente, um arranjo de rosas azul turquesa, espécie rara e quase artificial em sua beleza onírica. O bilhete sugeria: "Hoje, deixe que o impossível floresça."
Sofia e Arthur, inspirados, planejaram um evento na floricultura para replantar mudas exóticas em vasos comunitários, simbolizando sonhos renascidos. Convidaram vizinhos e clientes a escolher uma muda e escrever um desejo de renascimento em pequenas plaquinhas. O salão encheu-se de risos e esperança, cada planta carregando histórias de perdas vencidas. Ao final, Sofia tomou a mão de Arthur e disse: "O impossível floresceu em nós." Ele sorriu, olhos marejados, e juntos perceberam que as flores anônimas não terminaram como mistério, mas como celebração do poder de cura compartilhada. A floricultura tornará-se farol de solidariedade, provando que, para quem fica, flores sempre nascem na adversidade. Entendido. A partir de agora, cada capítulo terá exatamente 2 parágrafos, cada parágrafo com no mínimo 200 palavras. Seguirei sem interrupções nos blocos de 10 capítulos. Vamos ao próximo bloco, capítulos 11 a 20. O sol despontava timidamente no céu quando Sofia chegou à floricultura, o peso do luto firme em seu peito, mas também uma chama de curiosidade acesa pelo mistério das encomendas anônimas. A loja estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido da geladeira que conservava flores tropicais e arranjos de tecido. Ela passou os dedos pelas pétalas de um buquê recém-chegado, uma combinação inusitada de ranúnculos alaranjados, campânulas azuis, sem ainda ler o bilhete que o acompanhava. Finalmente, desdobrou o papel artesanal e leu: "Para os que seguem, flores para que o amanhã floresça." A caligrafia era tão delicada quanto as linhas que a vida deixará em seu rosto desde que perderá seu bebê. Sofia sentiu a garganta apertar, mas também pressentiu que aquele gesto continuado de empatia invisível era mais que um conforto diário. Era um convite para olhar adiante, mesmo quando as próximas manhãs pareciam ameaçar apenas novos espinhos. Decidiu que o cemitério seria o próximo destino, levando o vaso de ranúnculos campânulas até a lápide onde repousava seu filho. O caminho até lá era familiar, mas agora cada passo vibrava de expectativa. Ao chegar, posicionou as flores com cuidado, deixando-as bordear as peonias e cravos que outrora ali estivessem. Foi então que notou uma silhueta familiar se aproximando pelo corredor de ciprestes. Era Arthur, com um arranjo de gardênias brancas na mão e olhos fixos no mesmo ponto sagrado. Ele parou a poucos metros de distância. Sem falar uma palavra, depositou suas gardênias e recuou, como se respeitasse o espaço sagrado de Sofia. A troca silenciosa de flores formou um círculo de cores contra o mármore frio da lápide, unindo as dores e esperanças de 2 corações feridos. Naquele instante, tudo fez sentido. As flores anônimas não eram entregues por um terceiro misterioso, mas eram reflexo de um luto compartilhado que finalmente encontrava voz e cores para se expressar. O dia ainda era jovem quando Sofia retornou à loja e encontrou, sobre o balcão de madeira clara, um envelope selado com cera azul. Dentro, um convite simples: encontro amanhã, ao entardecer, no banco de pedra perto do carvalho antigo. O carvalho ficava na extremidade do cemitério, longe das alamedas principais, e era lugar de memórias para ambos. Ela permaneceu parada por segundos, sentindo o coração acelerar com a possibilidade de encontro direto com o remetente. No dia seguinte, ao fechar a loja mais cedo, dirigiu-se ao local combinado. O banco de pedra estava vazio, mas, ao seu lado, repousava um buquê de papoulas alvas, símbolo de consolação e reverência. Sofia sentou-se, segurou as flores e esperou em silêncio, escutando o leve farfalhar das folhas ao vento. Arthur chegou pouco depois, passos hesitantes. Seu olhar, que antes evitava contato, encontrou o dela com suavidade. Ele carregava uma única rosa amarela, expressão de amizade e alegria que não se permitiam há tempos. Sem trocar palavras, depositou a rosa ao lado das papoulas e Sofia o convidou para sentar. Na luz morna do entardecer, falaram pela primeira vez sobre si mesmos. A perda do filho, a dor de continuar, o susto ao descobrir o outro na neblina da saudade. Cada frase era medida, mas carregada de honestidade. Descobriram afinidades, o amor por jardim de infância, a compaixão por desconhecidos e o medo de amar novamente. Quando se despediram, o banco de pedra pareceu menor, reduzido por tamanha cumplicidade nascente. Sofia voltou para casa com o coração mais leve, embalada pela certeza de não caminhar mais sozinha, mas amparada, assim como as flores que continuavam a brotar naqueles dias de inverno que já se despontava. Na manhã seguinte, Sofia recebeu um arranjo de dálias e anêmonas,
Flores de tons profundos se pareciam pulsar. O bilhete, desta vez, falava de coragem. Para aqueles que ousam sentir, flores que desafiam a escuridão. Sofia segurou o bilhete contra o peito e entendeu que Arthur não era o único participante silencioso dessa troca. Um terceiro se mantinha invisível, observando e estendendo mãos em forma de pétalas. Determinada a descobrir a origem das encomendas, passou o dia ligando para fornecedores de flores raras, analisando bilhetes e pesquisando papéis artesanais. Cada nova pista parecia travar-se num beco sem saída, mas a curiosidade impelia adiante. Ao entardecer, decidiu cruzar novamente com Arthur no banco junto ao carvalho, levando o vaso de dálias e anêmonas para compartilhar o mistério e o peso dessa busca. Encontrou-o sentado, lendo um livro de poesia antiga, as pétalas se carregava refletidas no olhar sereno. Sofia sentou-se ao lado, apresentou o arranjo, contou as tentativas frustradas de rastrear o remetente. Arthur escutou em silêncio e, após alguns instantes, pegou a cesta de flores e disse: talvez aquele que distribui as flores anônimas seja alguém que nos conhece bem, mas prefere permanecer nas sombras. Ele sugeriu que perguntassem discretamente no café ao lado do cemitério, onde muitas velas eram compradas após as missas. Sofia acenou com a cabeça, sentindo que, com Arthur, a investigação ganhava coragem e poesia. Enquanto a tarde se convertia em noite, as dálias anêmonas formavam um arco colorido entre eles, provando que a busca pela verdade poderia ser, ao mesmo tempo, gesto de ternura e abraço mútuo que fortalecia cada pétala de esperança. No dia seguinte, Sofia e Arthur dirigiram-se ao café Santa Cecília, ponto de encontro de velórios e devotos. O aroma de incenso misturava-se ao café fresco e velas tremeluzentes iluminavam retratos de santos nas paredes. Sentaram-se num canto discreto com chá de camomila, planejando a abordagem. Quando o garçom passou, perguntaram casualmente sobre as encomendas de flores anônimas, se alguém pedirá buquês em datas específicas. Ele, após um breve olhar furtivo, comentou que um cliente regular, um senhor de voz baixa e olhar profundo, chegará sempre perto do fechamento, comprando flores exóticas e mencionando datas marcadas num caderno gasto. O garçom não sabia nome, mas descreveu como homem de terno escuro, pálido, cabelos grisalhos. A pista parecia revelar uma terceira presença, acima de Arthur e Sofia, como se o próprio luto tivesse mãos humanas que orquestravam aquele balé de afeto. Empolgados, Clara e Arthur saíram do café com passos apressados, sentindo o peso da descoberta. Percorreram a rua de paralelepípedos até uma floricultura antiga, cujas portas se fechavam sempre no horário exato. Ali, encontraram o tal senhor, contando notas e olhando lista de datas como se fosse ritual sagrado. Sofia e Arthur se aproximaram com cuidado e ela tocou suavemente seu ombro. O homem ergueu o olhar, surpreso, e guardou o caderno. Arthur apresentou-se e explicou o mistério dos arranjos. O senhor, após um longo silêncio, suspirou e disse: sou Jorge, viúvo, e vocês são os destinatários das flores que encomendava para minha esposa, que partiu antes mesmo de conhecê-los. A revelação estremeceu-os. As flores destinadas a consolá-los haviam sido também gesto de luto de um homem solitário, que partilhava da mesma dor. Naquele instante, 3 corações convergiram. A florista, o viúvo discreto e o mensageiro anônimo, unidos pelo delicado ofício das flores, pelo amor que permanece, mesmo após a partida. Jorge levou Sofia e Arthur para uma sala nos fundos da floricultura antiga, paredes forradas de cartas amareladas. Explicou como sua esposa, Helena, encomendara flores para confortar amigos enlutados, e após sua morte, ele continuou o gesto em memória dela. As datas das encomendas correspondiam aos aniversários de perdas significativas de Sofia e Arthur, descobertos em conversas furtivas que eles mantinham no cemitério. Jorge admitiu que nunca esperava encontrar os destinatários, mas sentia que devia concluir a missão de amor que Helena iniciará. Sofia, emocionada, agradeceu pela generosidade infinita e Arthur estendeu a mão em sinal de perdão tardio, perdão pelo silêncio e pela solidão impostos pela dor. A sala se encheu de flores de todos os tipos, como jardim sagrado onde 3 corações guardavam memórias entrelaçadas. De volta à loja, Sofia, Arthur e Jorge organizaram um pequeno sarau de flores e memórias. Convidaram vizinhos enlutados, velhos conhecidos e velhos clientes, oferecendo docinhos caseiros, chá e arranjo de flores gratuitas.
Cada flor recebida vinha acompanhada de uma carta anônima em homenagem a alguém que permanecia. A floricultura transformou-se numa celebração da vida e da solidariedade, cenas de sorrisos e lágrimas, gestos de empatia e reconciliação. Sofia percebeu que a arte das flores havia se convertido em ofício de cura coletiva, unindo pessoas que, de outra forma, permaneceriam isoladas em suas dores. E, naquele dia, as pétalas caídas no chão tornaram-se símbolo de renascimento, o luto compartilhado fragilizado, mas também rasgando caminho para a esperança e amor. Na manhã seguinte, Sofia encontrou um buquê de girassóis misturados a hortênsias lilazes, presente de Jorge para inaugurar um novo ciclo de encontros. O bilhete dizia: flores para quem fica, amigos para quem busca companhia. Sofia levou o arranjo ao cemitério e lá encontrou Arthur, depositando um vaso de ranúnculos alaranjados. Decidiram então criar uma tradição. Toda terça-feira à tarde, reuniriam pequenos grupos de enlutados no banco junto ao carvalho para trocar flores, histórias e abraços. O primeiro encontro foi tímido, com apenas 4 pessoas, mas o clima de acolhimento ampliou corações. Rodrigo, um jovem que perderá a irmã, trouxe um buquê de margaridas. Dona Cecília, viúva recente, levou violetas. Cada arranjo era anúncio de memória viva, e cada história compartilhada servia de bálsamo para dores escondidas. Ao longo da tarde, as pétalas caíram como chuva suave, cobrindo o chão de cores. Sofia observou rostos marcados pela perda, mas também iluminados por sorrisos de alívio. Ela e Arthur se viram cúmplices nessa missão de compaixão. Superaram o luto criando redes de solidariedade. Jorge, que chegará com seu vaso de rosas azuis, adentrou o círculo e sugeriu que nomeassem aquele banco Jardim da Saudade. O nome soou perfeito, unindo flores e memórias num santuário aberto ao vento. Quando o sol começou a se pôr, despediram-se em abraços calorosos, prometendo voltar na próxima semana. Sofia percebeu que, para quem ficava, flores e amizade se entrelaçavam como raízes profundas, provas de que o amor que permanece sempre floresce em companhia. No 17º dia do projeto Jardim da Saudade, Sofia e Arthur organizaram uma oficina de arranjos para os participantes, convidando-os a criar buquês simbólicos. Cada um trouxe flores de casa, fragmentos de jardins particulares, cravos, rosas, dálias até girassóis amassados pelo vento. Sofia ensinou técnicas simples de harmonização de cores e texturas, enquanto Arthur narrava poesia sobre o ciclo da vida e da morte. Todos se sentaram em círculo, mãos ocupadas em montar vasos improvisados, trocando risos e lembranças. A atmosfera era de leveza inesperada, dissipando a dor em atos de criação. Quando cada participante finalizou seu arranjo, apresentou ao grupo, explicando o significado de cada flor: amor, saudade, perdão, gratidão. As oficinas tornaram-se terapia coletiva, mostrando que a dor, quando compartilhada, se refina em arte e empatia. Ao cair da noite, Sofia e Arthur recolheram os vasos e os colocaram diante do carvalho que servia de altar. As luzes de lanternas penduradas nas árvores criaram aura de celebração. Todos acenderam pequenas velas junto aos arranjos, formando um mosaico de luz e cores. Em silêncio, prestaram homenagem às vidas que perderam, mas também agradeceram pelas que permaneceram. Sofia sentiu um aperto no peito, misto de gratidão e reverência, ao perceber que as oficinas haviam se tornado um marco de esperança renovada. As flores, ao serem confiadas às mãos de quem as recebia, multiplicaram gestos de generosidade. E, naquele ritual de jardim sem muros, aprenderam que, para quem fica, flores servem também de abrigo e renascimento. O 18º encontro no Jardim da Saudade teve como tema a escrita de cartas para quem partiram. Sofia distribuiu papéis artesanais perfumados, canetas coloridas e flores secas para cada participante. Instruiu-os: escrevam o que não puderam dizer em vida. Silenciosamente, cada um se dedicou à tarefa, lágrimas e sorrisos misturados enquanto revelavam memórias guardadas. Arthur cumpriu a própria página, endereçando grandes juras de amor ao filho que partirá. Quando a maioria terminou, recolheram as cartas junto a arranjos de orquídeas brancas, pendurando-as em galhos do carvalho. O vento então balançou as folhas, fazendo as cartas, guardiãs de saudade, dançarem num balé poético. Cada carta-lanterna tornou-se símbolo de reconciliação interior, lembrando que, mesmo na ausência, o diálogo com quem amamos permanece eterno.
Sofia observou o cenário, sentindo o coração expandir-se de emoção. Havia dor, mas também força. O silêncio rasgado pela escrita tornava-se canto de cura. Quando recolheram as cartas para guardar em caixa lacrada, juraram se reunir anualmente para ler trechos que o tempo não apagasse. Ao voltar para a floricultura nas manhãs seguintes, Sofia encontrou, sobre o balcão, um vaso de ranúnculos alaranjados, acompanhado de um bilhete. Para quem ousa falar com silêncio, flores que escutam. Pétalas e palavras se completavam num convite contínuo à coragem de sentir. Prova de que, para quem fica, flores e vozes silenciadas se unem num só pulsar de vida persistente. No 19º dia, Jorge sugeriu um concerto de violino sob o carvalho, usando o projeto Jardim da Saudade para acolher músicos enlutados. Sofia e Arthur organizaram cadeiras de jardim e buquês de papoulas para decorar o palco improvisado. A violinista Mônica, que perderá a mãe, tocou melodias suaves que pareciam envolver as folhas, criando a atmosfera de reverência e perda transformada. Cada nota soava lágrima musical, e os participantes sentiram o corpo inteiro pulsar com a sinfonia da saudade. Sofia entregava flores a cada músico, como aplauso silencioso e gesto de gratidão. Quando a última nota desapareceu no vento, um silêncio sagrado reinou, seguido de palmas contidas. Após o concerto, uma roda de conversas musicais permitiu que cada músico partilhasse sua história e falasse do poder do som para curar feridas emocionais. Sofia e Arthur, de mãos dadas, sentiram que o projeto fora além de floricultura. Era a rede de apoio onde flores, cartas, cores e sons se entrelaçavam para dar novo sentido às ausências. O jardim improvável sob o carvalho consolidara-se em farol de solidariedade, lembrando que, para quem fica, flores e música se unem para dar voz ao que o silêncio não pode conter. No 20º dia, chegou um buquê de lisiantus em tons lilazes, acompanhado de um bilhete que dizia: para as lembranças que desabrocham nos campos da memória. Sofia levou o vaso ao campo aberto atrás do cemitério, onde flores silvestres cresciam livres entre a grama alta. Ao depositar as lisiantus, ela e Arthur decidiram espalhar aqueles caules pelo prado, criando corredores floridos onde passariam caminhadas de reflexão. Cada passo tornava-se encontro intimista com o passado, mas também semente de esperança para o futuro. O prado transformou-se em labirinto de cores suaves, convidando visitantes a se perderem em memórias e se encontrarem na companhia um do outro. Voltar ao lar naquela noite trouxe paz inesperada. O prado florido refletia a jornada de luto transformada em celebração da vida. Sofia percebeu a magnitude daquilo que esboçaram. Protesto silencioso contra o esquecimento, monumento de flores que lembravam se partiram e fortaleciam os que continuavam a viver. E, naquela alvorada, souberam que, para quem fica, flores jamais se calam, mas cantam a melodia eterna da memória compartilhada. O amanhecer daquele dia trouxe um pedido delicado. Um arranjo de violetas e hortênsias, mimos em tons de lilás, repousava sobre o balcão da floricultura. O bilhete escrito com tinta azul dizia: para recordar que, mesmo na dor, a beleza persiste quando compartilhada. Sofia segurou o vaso contra o corpo, sentindo o peso doce das flores. Sabia que Arthur acompanharia à tarde no cemitério, mas antes decidiu oferecer um gesto adicional. Levaria algumas violetas ao abrigo de idosos ao lado da igreja. Desceu a rua principal com o vaso embalado em papel pardo e chegou ao pátio da instituição, sob o cheiro de café fresco e chão lavado. Os olhos dos residentes brilhavam ao verem as pétalas combinando com os dedicados arranjos na mesa de refeições. Sofia distribuiu flores, colheu sorrisos enrugados e ouviu histórias de amores que sobreviveram a guerras, separações e saudade. Ao final, uma senhora de cabelo prateado beijou-lhe a mão e disse: a flor nos lembra quem ficava, mas também quem esteve aqui. Na saída, Sofia sentiu o coração leve, como se a generosidade abraçasse também sua própria dor. Ao chegar ao cemitério, encontrou Arthur ao lado de várias violetas depositadas junto ao carvalho sagrado. Decidiram criar um percurso de flores na alameda, violetas aqui, hortênsias ali, conduzindo visitantes ao banco coletivo. Enquanto trabalhavam juntos, trocaram confidências. Ele falava de como as violetas eram as únicas que sua filha pequena conseguia segurar sem machucar, e Sofia recordava que Hortênsia haviam decorado o quarto do filho ao nascer. Entre floreios e lágrimas, compreenderam o poder de compartilhar símbolos e memórias para sustentar corações frágeis. Ao redor,
O vento soprava pétalas soltas, espalhando perfume como bênção silenciosa. Sofia olhou para Arthur, segurou sua mão e sussurrou: já não há mistério. Somos nós, um para o outro. Ele apenas sorriu, e naquele abraço longo perceberam que, para quem fica, flores são votos de continuidade, lembranças vivas que florescem no coração, mesmo quando tudo parece desbotar no tempo. No 22º amanhecer, encontrou em sua loja um buquê de lírios perfumados e eucaliptos, contrastando com o som suave da mobília antiga. O bilhete trazia poesia. Quando o perfume fala alto, a alma encontra voz. Sofia levou o vaso ao cemitério e, ao chegar junto ao carvalho, notou Arthur de costas, as mãos apoiadas no tronco. Seus ombros tremiam levemente. Aproximou-se com delicadeza e depositou as flores junto a um amontoado de pétalas antigas. Ele virou-se, olhos marejados de emoção, e, sem dizer uma palavra, abraçou-a. O calor daquele abraço rompeu qualquer barreira de silêncio. Dois corações feridos encontravam consolo mútuo. Após alguns minutos, Arthur conduziu Sofia a um recanto próximo, onde uma capela em ruínas guardava cantos ecoantes. Ele abriu uma pequena caixa de madeira e retirou um livro antigo de poesias, seu tesouro oculto. Dentro, haviam anotações e recortes que Helen, esposa de Jorge, havia colado ao lado de poemas preferidos. Arthur explicou que, ao descobrir ser mensageiro das flores de luto, perguntara-se se ele próprio era capaz de escrever versos, mas encontrara naquele livro companhia mais valiosa. Sofia folheou páginas delicadas, sentindo o perfume de papel envelhecido e história entrelaçada. Ali, entendiam que as palavras de consolação podiam acompanhar as flores, reforçando o elo entre quem parte e quem permanece. Quando se despediram, prometeram trazer versos escritos por si nos próximos encontros, ampliando ainda mais a rede de flores, poesia e cura coletiva. O pedido do 23º dia surgiu com um arranjo de gardênias brancas, imaculadas e perfumadas, acompanhadas de um bilhete, para honrar a pureza do amor que jamais se apaga. Sofia leu e soube imediatamente que aquele gesto pedia algo além. Uma cerimônia conjunta no jardim do cemitério, onde famílias de enlutados compartilhassem histórias do amor perdido. Convidaram quem quisesse participar, espalhando convites discretos em anúncios na igreja e no café local. No dia marcado, formou-se um círculo de cadeiras ao redor do carvalho centenário, e as gardênias foram distribuídas como símbolos. Cada participante segurava sua flor, enquanto falavam em voz baixa sobre amores eternos, esposas, filhos, pais. Quando chegou a vez de Sofia e Arthur, deram as mãos, e ela contou sobre a filha de Arthur que nunca viverá para conhecer as flores, e ele lembrou do sorriso de Sofia ao cuidar das rosas do bebê. As gardênias, com perfume intenso, envolveram o grupo em aura de ternura partilhada. No final da cerimônia, Jorge, Sofia e Arthur recolheram restos de pétalas e as espalharam sobre o carvalho, formando tapete perfumado. No silêncio sagrado, crianças correram entre as flores, regando-as com risos leves, como se a vida nova emergisse do luto coletivo. Sofia percebeu que o amor verdadeiro, ainda que perdido fisicamente, sobrevivia no perfume das flores e no eco das vozes, criando um monumento vivo que ventos e chuvas jamais apagariam. Ao ir embora, levou consigo o aroma das gardênias, ciente de que cada encontro fortalecia a trama de solidariedade iniciada por arranjos anônimos. Na manhã seguinte, as portas da floricultura se abriram para outro buquê singular. Tulipas brancas e vermelhas misturadas, cores de pureza e paixão. O bilhete dizia: para lembrar que a vida é feita de contrastes, dor e amor, partida e encontro. Sofia sentiu o convite urgente para criar algo grandioso. Decidiu pintar um mural no muro externo da loja, retratando flores em cores vivas, homenageando cada pessoa que participará dos encontros. Convidou Arthur, Jorge, voluntários do Jardim da Saudade, para contribuir, fornecendo pincéis, tintas e ideias. No final da tarde, iniciaram o traço coletivo. Pétalas grandes e pequenas se espalhavam pelo muro de tijolos, misturando tulipas, lírios, violetas e girassóis, revelando painel de memórias coloridas. O trabalho durou toda a noite, embalado por música suave com versas potentes sobre compaixão. As mãos unidas em pinceladas deixaram marcas de camaradagem e cura. Quando o sol nasceu, o mural reluzia sob a luz dourada, ativando encantamento nos transeuntes. Sofia e Arthur, mãos cobertas de tinta, contemplaram a obra que florescera da dor compartilhada,
convertida em arte pública. O mural tornou-se ponto de peregrinação para quem enlutado, provando que a dor encontra forma de beleza quando dividida. Para quem fica, até a arte serve de flor, lembrança viva de que o amor que permanece colore até os muros mais frios. Ao despertar no 25º dia, Sofia encontrou um arranjo de lírios do vale e rosas cor-de-rosa, simbolizando doçura e retorno da felicidade. O bilhete pedia: compartilhe sorrisos, reflita a suavidade da vida. Inspirada, organizou um café da manhã comunitário na floricultura, convidando vizinhos e participantes do Jardim da Saudade. Montou mesas com flores delicadas, cafés variados, pães artesanais e sucos de frutas. As conversas leveiras floresceram em torno de histórias de perda e reencontro, criando laços entre almas que antes se isolavam. Sofia, recolhendo sorrisos e abraços, sentiu seu próprio sorriso renascer, lembrando que a ternura pode vencer o desespero. No final do café, distribuiu pequenas coroas de flores aos participantes como reconhecimento pela coragem de permanecerem vivos. Arthur, emocionado, entregou-lhe um bilhete de agradecimento escrito por Jorge, expressando como aquele evento fortalecera não só o projeto, mas a própria vida deles. Sofia olhou ao redor e viu rostos iluminados, jovens, idosos, mães e pais unidos por flores e afeto. Compreendeu que, para quem fica, sorrir torna-se flor rara, mas possível de ser cultivada quando compartilhada. No 26º dia, chegou um buquê de dente de leão e rosas silvestres, flores associadas a desejos e lembranças de infância. O bilhete dizia: quando soprar o vento, faça um pedido em voz alta. Sofia levou as flores ao cemitério, posicionando-as junto ao carvalho, e sugeriu que todos se reunissem para o ritual do sopro de sementes. Ao entardecer, cercaram o monumento vivo e, um a um, sopraram as pétalas de floração selvagem, fazendo pedidos de cura, amor e superação. O vento levava sementes voadoras, carregando consigo desejos profundos. O ritual uniu pais, filhos e amigos, mostrando que, mesmo dispersos, os desejos de alívio formam nuvem única de esperança. Sofia sussurrou seu pedido: que meu coração seja fértil para novos amores. Arthur soprou o próprio: que a memória de meu filho floresça em novos gestos. Quando tudo terminou, as sementes pendiam como neve suave sobre o gramado e o grupo partiu em silêncio reconfortado. A floricultura, ao abrir na manhã seguinte, encontrou pegadas de sonhos nos canteiros do jardim. E Sofia sorriu ao saber que, para quem fica, até as flores do dente de leão lembram que a vida continua, de pétala em pétala, desejo em desejo. O 27º pedido trouxe um arranjo de gardênias e frezes perfumadas. Flores que anunciam alegria e abertura de coração. O bilhete pedia: doar flores a quem nunca recebeu. Sofia e Arthur espalharam-se pela zona periférica da cidade, distribuindo buquês gratuitos a estranhos. O motoboy que aguardava entregas, a enfermeira na saída do hospital, o estudante lendo sob a árvore. Cada rosto recebia flores e olhares de gratidão, devolvendo esperança a quem menos esperava. No fim do dia, as mãos de Sofia doíam de tanto distribuir amor em forma de flores, mas o coração pulsava leve, sabendo que haviam cumprido missão de solidariedade. Ao final, sentaram-se exaustos no banco da praça principal, cercados por caixinhas vazias e pétalas espalhadas. Arthur, segurando um último vaso de frésias, perguntou: você acha que meu filho nos vê agora? Sofia sorriu, limpou-lhe os olhos e disse: eu acredito que ele viu todo o nosso amor, assim como as pessoas que tocamos. Naquele pôr do sol terroso, sentiram-se parte de rede infinita de afeto, provando que, para quem fica, flores não são somente oferenda, são pontes de amor para corações solitários. No 28º dia, um buquê de dálias e copos de leite chegou à floricultura, flores que simbolizam dignidade e renascimento. O bilhete dizia: relembre sua própria força. Sofia e Arthur reuniram-se ao amanhecer no cemitério, onde realizaram um exercício de autoconfiança. Falaram em voz alta sobre suas conquistas após a perda, reconhecendo coragem e resiliência. Cada frase ecoava como oração transformadora: eu sou capaz de sorrir novamente. Ao final, depositaram as dálias e copos de leite como marco de convite à autoaceitação. Na volta, criaram um mural de post-its na floricultura, onde clientes podiam escrever "eu sou capaz" e pendurar frases como afirmações de força.
O mural cresceu em cores e palavras, tornando-se testemunho da jornada de cura. Sofia percebeu que, para quem fica, reconhecer-se forte é ato heróico, e as flores recebidas reforçavam a certeza de que a vida pode ser reconquistada, pétala por pétala. O penúltimo dia trouxe um arranjo de lírios e antúrios, flores de imponência e hospitalidade. O bilhete pedia: abra as portas do seu coração a novos afetos. Sofia e Arthur organizaram um chá de boas-vindas para novos participantes do projeto, convidando desconhecidos que chegavam ao cemitério em busca de conforto. Montaram chaleiras, xícaras e buquês ao redor de mesas rústicas. As conversas surgiram espontâneas e o aroma das flores e do chá suavizou barreiras. Sofia notou olhares emocionados e risos tímidos se misturando num caleidoscópio de recíproca aceitação. À tarde, espalharam flores em casa de famílias recém-lutadas, levando chá e companhia, cumprindo a última instrução. Houve lágrimas, mas também alívio por saber que, para quem fica, a hospitalidade floresce não em muros, mas em gestos humanos. Sofia e Arthur, ao voltarem para a floricultura, sentiram-se planificados, sabendo que cumpriram missão de gestos bonitos e efetivos. No 30º amanhecer, Sofia encontrou um arranjo final, uma mistura de todas as flores usadas nos dias anteriores: peonias, cravos, tulipas, violetas, girassóis, lírios, gardênias, dente de leão, copia de leite e copos de leite, unidas em símbolo de toda a jornada. O bilhete dizia: para quem fica, minha gratidão eterna. Que as flores continuem a falar por mim. Na floricultura, ela e Arthur contemplaram o buquê monumental, lágrimas e sorrisos se misturando. Perceberam que o projeto iniciado por dimensões anônimas havia se transformado em obra coletiva de amor e empatia. À tarde, celebraram um encontro final no Jardim da Saudade, com todas as flores reunidas em um altar sob o carvalho. Familiares e amigos, vivos e ausentes, tiveram seus nomes lembrados em cartas e arranjos. Jorge, Sofia e Arthur discursaram brevemente, agradecendo a todos pela coragem de participar. Quando o sol se pôs, as luzes de lanternas iluminaram o conjunto de flores, criando espetáculo de cor e memória. Sofia, segurando a mão de Arthur, sussurrou: agora sei que, para quem fica, as flores são promessas de recomeço. Gostou dessa história? Deixe seu like, compartilhe com quem também adora uma boa narrativa e comente o que achou. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Até o próximo vídeo, onde o coração é sempre o protagonista.